Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos dando início a mais um trimestre, o nosso terceiro trimestre do ano de 2021. Portanto, nós vamos estudar um trimestre, como a gente já tinha feito uma prévia apresentação, pelo menos da capa do nosso material na lição passada. Nós vamos estudar dois livros da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, livro de duas mulheres, o título é o título de Ruth e Esther. Então nós vamos estudar esses dois livros, nós vamos ter como comentarista desse nosso material, que nós vamos apresentar ou estudar nesse trimestre, a irmã Berenice Araújo e Luzelúcia Ribeiro. Essas são as autoras desta obra que nós iremos comentar. Então hoje nós vamos dar início na primeira lição, a lição A Trágica Imigração de Belém para Moabe. Nesse capítulo, com base no capítulo 1 ainda do livro de Ruth, e eu já quero dizer aos irmãos que essa videoaula ela demorou um pouquinho mais, não foi publicada aqui na plataforma do YouTube, como as demais, no tempo hábil, devido vamos dizer que a demora que o material chegou às nossas mãos, mas graças a Deus já chegou, já conseguimos dar início a esse trimestre, e essa aula de hoje ela não será tão extensa como as demais, mas nos pequenos e poucos minutos que nós temos aqui, no pequeno espaço de tempo, nós queremos aqui trazer algumas informações que vão ajudar a professores, alunos, superintendentes da nossa escola dominical. E lembrando aos irmãos que esse vídeo que a gente sempre apresenta, essas videoaulas, ela tem o objetivo de trazer aos ouvintes, às pessoas que estão sempre a fazer uso dessas ferramentas, uma ajuda extra para a nossa escola bíblica dominical. Lembrando que também serve para o elevo espiritual, de todos aqueles que têm o objetivo ou querem crescer mais um pouquinho na graça e no conhecimento. E também não podemos esquecer de lhe convidar a ser um parceiro deste canal. Sempre se inscrevendo, sempre que puder compartilhar, puder deixar um comentário aqui embaixo. E nós também queremos informar os irmãos que nós costumamos deixar aqui nas descrições o link desse material que a gente comenta. Não é a lição em PDF completa, a gente deixa da lição que a gente comenta. E alguns livros extras que a gente sempre faz uso aqui nessas videoaulas. Então a nossa lição de hoje, a lição de número 1, ela vai trazer algumas informações, vamos dizer que preliminares, baseado no livro de Ruth, e nós vamos estudar essa lição número 1, já aprendendo sobre vamos dizer que o pano de fundo do qual o livro foi escrito. O livro, aqui a gente vai aprender nessa lição, vamos ter a oportunidade de aprender que o livro de Ruth, ele foi escrito em um período conturbado que Israel viveu. Esse livro ele foi escrito no período onde Israel já tinha consolidado como nação, já estava habitando na Terra Prometida. Foi no período teocrático, pois nós sabemos que a história do povo hebreu ela foi marcada por período. E o primeiro período, desde que eles entram na Terra Prometida, ela foi marcada por esses períodos. E o primeiro período, depois que elas entram, é o período da teocracia. É nesse período que esse livro foi escrito. Depois vem o segundo período da monarquia. Depois vem o período cativeiro. E o quarto período e o último período que marcou a história do povo instalado na Terra Prometida é o pós-cativeiro. Então a Terra Prometida ela foi marcada por esses 4 períodos. E o livro que nós vamos, nessa oportunidade, desfrutarmos, estudarmos com afinco nas riquezas dos detalhes, é o livro de Ruth. A gente vai iniciar pelo livro de Ruth. E esse livro ele é desse primeiro período, o período teocrático. É o período mais conhecido como o período dos juízes. É onde a gente vai ver que esse livro ele já foi inscrito já no finalzinho
né, desse período. E aqui no tópico onde vai tratar sobre a autoria desse livro, a gente vai ver que os estudiosos eles vão apontar, né, Samuel como escritor. Outros, né, vão dizer que foi Eli, mas a nossa compreensão ela fica mais bem exata quando nós partimos, né, do ponto de partida da aceitação de Samuel. Porque quem vai escrever esse livro tinha conhecimento, né, acerca de Davi. Então, a gente precisa entender que quando comparado Eli, que era o sumo sacerdote, e Samuel, que o sucedeu, a gente vai ver que Samuel ele tinha conhecimento, né, detalhado acerca de Davi, o quanto que Eli não tinha. Então foi nesse período que esse livro foi escrito, já quase entrando aí no período da monarquia. Lembrando que esse período ele durou mais ou menos uns 350 anos, né? Iniciou lá depois da morte de Josué com o primeiro juiz, que foi Otiniel, que era sobrinho e genro de Caleb, e terminou ali quando Saul é ungido rei. Então ali foi, vamos dizer que o final desse primeiro período que marcou a história do povo hebreu. Esse livro é um livro do qual ele tem uma importância fundamental. É um livro que tem como autora, né, vamos dizer, o protagonista, a ator principal aqui é Ruth, né, que é uma moabita, que ela vai sair da sua terra seguindo a sua, vamos dizer que companheira, amiga, e até mesmo a gente tem que entender que esse livro, além dele destacar ou dar ênfase às mazelas que Noemi vive, vai apresentar também a amizade, né, o cuidado que Ruth tinha para com a sua sogra. Então, ou melhor, sogra, porque o esposo de Ruth já havia morrido quando ela decide, né, ter Noemi como, vamos dizer, como uma companheira, né, para a vida toda. Então, a gente precisa entender que há um contraste entre o livro de Ruth e o livro de Esté, essas duas obras que nós vamos estudar nesse trimestre. Aqui no livro de Ruth, a gente vê uma gentia por nome Ruth, saindo da sua terra de Moabe, indo para Belém Efrata. Chegando em Belém, ela casa com um judeu, para assim fazer parte da genealogia tanto do rei Davi, vamos dizer que da dinastia davídica, como também do próprio Messias. Já no caso de Esté, que é a segunda obra que nós vamos estudar nesse trimestre, a gente vê que é diferente. A gente vê uma judia, né, que é Esté, casando com um gentio, que era aí o rei, e do qual esse casamento tinha um propósito, que era livrar o povo judeu vamos dizer que da morte em massa. Então tinha um propósito por trás de tudo isso. Assim como também na vida de Ruth havia um propósito do qual Noemi sai da sua terra, sai bem, né, com seu esposo Elimeleque, com Quilom e Marlon, seus filhos, e vão, e fugindo de uma crise, se instala em Moabe, e ali em Moabe eles estão de cara com a morte. Morre o esposo, depois morrem os filhos. E por trás de tudo isso havia um propósito muito maior de Deus, que era de colocar Ruth, né, que era a esposa de um dos filhos de Noemi, como aí uma mulher que entrasse na genealogia de Cristo, onde a gente vai ver ela aparecendo lá no Novo Testamento. Então esse livro, ainda a nível de informação, eu quero dizer para os irmãos que o livro de Ruth, ele está dentro da seção do cânon sagrado do Antigo Testamento, ele está entre a seção dos livros históricos, porque o Antigo Testamento ele é dividido em partes, né? E aqui eu quero apresentar de uma forma panorâmica, por alto, não em riqueza de detalhes. A Bíblia inicia do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros é conhecido como Pentateuco, é conhecido também como Torá ou Lei de Deus, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia é o Pentateuco. A segunda parte do Antigo Testamento
é os livros históricos. É 12 livros. Inclusive os 2 livros que nós vamos estudar nesse trimestre está dentro dessa seção dos livros históricos. Depois vem os livros poéticos, depois vem a outra divisão que é livros proféticos, vai ter profetas maiores e profetas menores. E assim está dividido toda a classificação, né, do Antigo Testamento. Então, o livro que nós vamos estudar hoje é o livro de Ruth. Ele fica na parte histórica do Antigo Testamento, ele fica entre Juízes e Samuel, né, bem no meio. É um livro que tem 85 versículos, se não me falha a memória, e aonde a gente vai aprender como uma moabita se converte, né, ao Senhor, decide abandonar os seus deuses, a sua terra, a sua parentela e ir, né, nos passos da fé, ou nos passos da sua sogra Noemi, e assim ser abençoada, né, ser usada aí por Deus como, vamos dizer que uma ferramenta nas mãos de Deus, ou uma arma secreta nas mãos de Deus. Então a gente precisa entender que nós não estamos diante de qualquer obra literária. Nós estamos diante de um livro excelente, de um livro onde vai retratar aí drama de uma família, e esse drama traz consigo alguns problemas, como a questão da imigração, a questão do problema da fome, do problema da crise, do problema da saúde, até mesmo do problema da morte. Vai trazer também a questão do problema aí da rebeldia contra Deus, né? Mas, por outro lado, também vai mostrar acerca de uma pessoa que se converte, que aceita o Deus de Israel, da sua amizade sincera, do seu compromisso firmado diante de Deus e diante da sua sogra, de que não haveria de se apartar a não ser se fosse através da morte. E toda essa obra que está diante de nós, para que a gente venha estudar nesse trimestre, para nós vai servir de livro espiritual, vai nos fazer crescer. Assim como no trimestre passado a gente aprendeu sobre as 3 cartas paulinas, nesse trimestre nós vamos ter a oportunidade de estudar acerca da fé e da força das mulheres. Porque tanto o livro de Ruth como o livro de Esther, ele é uma coroa feminina, né, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. E para nós, no ano de 2021, para nós é uma honra, né, ter 2 autoras mulheres comentando 2 livros, né, que vai relatar a história de mulheres aí que, através da sua vida de fé, através da sua, vamos dizer que do seu comportamento, demonstrando que servia a um Deus único e verdadeiro, conseguiu, né, ser aí para muitas gerações, não só para da sua época, mas até hoje, consegue influenciar e servir para muitas pessoas, para muitas mulheres em especial, como âncora, né, para que a pessoa continue perseverando em ser fiel ao Senhor, em servir ao Senhor com todo esmero. Então, eu quero apresentar os nossos objetivos diante desse tema. O tema a gente já falou, que é a trágica imigração de Belém para Moabe, com base no capítulo 1. O primeiro objetivo é conhecer a razão do livro ter o nome de uma mulher moabita, a qual o pano de fundo usado pelo autor para contar a história dela. Segundo objetivo, situar a obra no tempo, identificar o propósito e a sua canonicidade. E terceiro, reconhecer os valores literários, teológico e legal da obra. E agora eu quero apresentar o nosso textuário da nossa lição, que está em Ruth, capítulo 1, e o versículo 1 que diz: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Então, nosso textuário, ele é o primeiro versículo do 1º capítulo, e as informações contidas nesse versículo é de que na terra de Israel
havia uma grande fome, uma crise instalada, né, se aproximando, já às portas dessa cidade. E Elimeleque, ele consulta a sua esposa, entra em acordo, e os dois concordam de deixar ali a sua terra, né, as suas poções ali, se apartar do seu parentesco, das suas amizades, do seu vínculo social e se direcionar à terra de Moabe. E ali a gente vai ver que eles vão, né, fugindo ali de uma crise, dando os primeiros passos. Quem sabe na mente deles era um propósito de fugir da crise e de ter ou permanecer pelo menos com o que eles tinham levado. Saíram bem, abastados, a gente tem que destacar isso, porque quando eles vão voltar, a gente vai ver nesse capítulo que a própria Noemi, ela vai dar esse testemunho, que ela sai como Noemi, mas ela volta como Mara, como uma pessoa humilhada, uma pessoa derrotada, isso nas palavras dela. E ela diz que culpado de tudo isso era Deus, que estava punindo. Essa era a visão que ela tinha acerca do seu sofrimento. Ela, até aquele momento, ela ainda não tinha entendido o verdadeiro propósito, né, que ela estava passando, o verdadeiro processo que ela estava passando. Mas depois, a gente, no desenrolar do livro, a gente vai ver que Noemi vai compreender, né, que aquilo tudo fazia parte do plano de Deus. Vamos agora à nossa verdade prática, que diz: as tragédias humanas jamais podem anular os soberanos propósitos de Deus. Aqui a gente precisa entender que, na verdade prática, quando se trata de tragédias, ela pode acontecer na vida de qualquer pessoa, independente da pessoa ser cristã ou não. E na vida dos cristãos, as tragédias, elas não devem ocupar o mesmo espaço que ocupa na vida de uma pessoa que não conhece a Deus. Na vida cristã, as tragédias, elas nunca estão acima do propósito de Deus na nossa vida, ou na frente, né? Sempre as tragédias, para nós, cristãos, elas têm um espaço muito pequeno, aonde nós não podemos deixar de olhar para Deus e olhar para essas tragédias. Achar que, às vezes, como muitas pessoas até pensam, que Deus se esqueceu, que Deus não está vendo, que Deus se está vendo, mas está fazendo vista grossa. Não é isso. O propósito de Deus é eterno. Os propósitos de Deus não falham. Eles não podem ser frustrados. Então, as tragédias na vida cristã, a nossa reação como cristão é de que entender que todas as coisas têm um propósito na nossa vida. E quem está nas rédeas desse propósito é o próprio Deus. Então nós estamos diante de uma lição onde a gente precisa entender que nós devemos demonstrar todas essas qualidades, né, que Ruth demonstrara. Uma pessoa cheia de fé, uma pessoa humilde, uma pessoa que abdicou, que renunciou tudo que tinha para professar sua fé no Deus vivo. E assim nós, como crentes, também devemos permanecer, sempre colocando o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Vamos no primeiro ponto da nossa revista, vai falar sobre o livro de Ruth. Mas antes eu quero apresentar a nossa introdução, que diz: Ruth é um pequeno livro absolutamente encantador. Além disso, é um livro essencialmente humano, que traz histórias com características de realidade da vida com que facilmente o leitor se identifica. Nele veremos a providência de Deus guiando pessoas comuns e improváveis em direção a um plano glorioso e eterno. No primeiro capítulo, o escritor relata com poucas palavras a história de uma família que foi para Moabe. Lá, o pai da família morreu, os filhos que casaram com moabitas também faleceram. Noemi, ao ouvir que havia alimento na sua terra, decidiu, juntamente com suas noras, voltar para Belém de Judá. Então, a nossa introdução, ela só completa aquilo que a gente já tinha apresentado
aqui no início da introdução dessa videoaula, de que o primeiro capítulo ele vai registrar, né, a saída dessa família que sai de Belém de Efrata em direção a Moabe. E lá em Moabe eles vão encontrar, ali essa família ela vai encontrar ali a morte. Primeiro a morte do patriarca Elimeleque, depois dos filhos Quilom e Marlom. E aí vai ficar só a viúva Noemi e as suas noras, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. Orfa, ali no desenrolar da conversa com Noemi, ela vai optar por voltar, né, para os seus. Mas Ruth, ela não se aparta e ainda pede a Noemi que não peça isso a ela, para que ela não viesse a se apartar. E o projeto de Ruth era, a Noemi, a proposta era, de que aonde ela dormisse, ela também ia dormir. Aonde ela colocasse a planta do pé, ela também iria junto. E a gente percebe que esse propósito era Deus trabalhando, né, em um coração que decidiu se integrar, né, a nação de Israel, a fazer parte de um propósito muito maior do que Noemi, quem sabe, nem pensava, mas Deus já sabia que das entranhas daquela mulher ia nascer ali o Messias, né? Ia dar origem ali à linhagem do Messias. E a gente vê que tudo isso é Deus trabalhando, é Deus usando pessoas que estão sempre prontas, né, a se colocar, vamos dizer que na brecha, se colocar à disposição do agir e do trabalhar de Deus em prol da humanidade. O primeiro ponto da nossa lição fala o livro de Ruth. E o primeiro tópico, o nome. Então, o nome de Ruth ele significa companheira. O livro leva o nome dela e esse nome ele é mencionado, pelo menos aqui no livro, 12 vezes. E uma vez em Mateus, onde vai falar ali da genealogia de Jesus. Então, a gente precisa entender que Ruth, como o significado é companheira, ela demonstrou isso na totalidade da sua vida, pelo menos no que é relatado aqui no seu livro, de que ela foi uma companheira para Noemi. Não só simplesmente a Noemi, mas também ao seu filho, quando esse ainda vivia. Depois se tornou companheira de Boaz. Ou seja, ela viveu na íntegra o significado do seu nome. E esse nome, Ruth, é o título do próprio livro. Vamos passar ao segundo tópico, que vai falar sobre autor e data. A gente já deu uma pincelada que no início, mas eu ainda quero comentar ou complementar as informações iniciais acerca do autor. Os autores, né, alguém vai dizer que era Samuel. E quando a gente entende que a maioria, pelo menos a maioria, não digo todos, mas a maioria dos estudiosos da Bíblia considera Samuel, é devido, né, o grande período que Samuel ele ficou à frente da nação. Então Samuel ele conhecia, né, todas as histórias, ele era conhecedor de todo, vamos dizer que de todo esse drama que passou essa família ali em Belém. E a gente precisa entender que Samuel ele passou um período como sacerdote e ao mesmo tempo que ele era sacerdote, ele também julgava a nação de Israel como juiz. Então ele, portanto, foi o último juiz e sacerdote ao mesmo tempo. Ele só não foi, né, rei, mas ele exerceu esses dois ministérios. Aliás, 3 ministérios, porque ele também é considerado como profeta. Ele exerceu o ministério profético, sacerdotal e de juiz no período teocrático, mas não como rei. A monarquia se instalou logo depois do seu governo, sendo ele mesmo que passou, né, essa responsabilidade, ou seja, ungiu o primeiro e o segundo rei de Israel, que o primeiro foi Saul, depois ele ungiu também a Davi, a rei de Israel, conforme a vontade de Deus.
Então a data ela é no finalzinho aqui do período, né, da teocracia, e esse período, depois que o povo se instala na terra, tem uma duração aí de mais ou menos de 350 anos, não sabemos ao certo, mas foi no finalzinho desse período. O terceiro tópico, o drama da imigração. Aqui a gente percebe que nesse tópico a gente vai ver que esse drama ele se tornou, né, vamos dizer que um drama de uma grande proporção para essa família, porque saíram, né, da terra de Belém e se dirigiram a Moabe. E ali em Moabe eles, quem sabe, não sabiam para onde estavam indo e o que iam encontrar nessa migração. E a gente percebeu que essa migração ela levou essa família a estar dizimada, né? a levar a maioria dos seus membros. Então, quando a gente entende que a imigração, aqui o comentarista vai até apresentar para nós, a comentarista, que a imigração é um caso muito cauteloso, onde as pessoas vão ter que abdicar ou renunciar ao seu convívio social, aos seus familiares, à sua casa, e vai ter a questão de nova adaptação, nova vizinhança. Então é um terreno desconhecido, a questão da imigração. E para essa família não foi diferente, né? Eles passaram por esses problemas, a questão da imigração. Segundo ponto, o drama da fome. Aqui nesse ponto a gente vai aprender um pouquinho sobre a questão desse drama. E a gente vai ver que ela primeiro é instalada lá em Belém. E alguns comentaristas e estudiosos vão dizer que esse fato aconteceu, dessa grande fome, foi na época do juiz Gideão, onde Gideão se tornou aí juiz que estava governando o povo, e a história vai dizer que ele governou por 40 anos, sendo aí juiz em Israel, e foi exatamente nesse período que essa fome, ou que esse drama aconteceu aqui na terra de Belém. O primeiro tópico vai falar sobre a fome na terra de Belém, o segundo, a terra de Moabe. Nesse segundo tópico a gente vai aprender, né, que a terra de Moabe, algumas pessoas quando ouvem a respeito dessa nação, os moabitas, não entendem, né, a sua origem, mas eu quero aqui dar uma pincelada, porque tem muitas pessoas que ainda se perdem, mas a nossa própria comentarista aqui na introdução desse tópico ela vai falar. Quem eram os moabitas? Os moabitas eram descendentes de Ló. A Bíblia diz que quando Ló ele sai, né, por ordem divina, antes da cidade ser consumida pelo fogo, ele sai com a sua mulher e as suas 2 filhas, mas a mulher ela vira uma estátua de sal, então ele sai só com as 2 filhas, prossegue, vai morar nos montes, e ali as filhas embebedam, né, onde acontece o caso de incesto, né, na Bíblia, o primeiro caso, elas embebedam Ló e tem os filhos. E aí é onde nasce aí essa nação, é onde vai nascer o filho da mais velha e o filho da mais nova. E é onde vai nascer os medianitas e os medianitas. E aonde a gente vai ver que essa nação ela sempre viveu ao lado de Israel. Ora era amigos, ora inimigo, mas sempre estiveram juntos. Lembra de Moisés quando ele foge lá do Egito por matar um egípcio? Ele vai para a terra de Moabe. A esposa de Moisés, ela era moabita. Os filhos de Moisés também eram moabita, o sogro de Moisés. Então era uma nação que vivia sempre próximo de Israel. Então aqui a gente aprende acerca da origem dos moabitas. O terceiro tópico desse segundo ponto fala sobre possíveis alternativas. Aqui nesse tópico a gente vai ver que essas possíveis alternativas elas não têm, né, vamos dizer que nenhum estudo assim específico, né, que a gente possa bater o martelo e dizer é verídico, né, sempre em cima de suposições. E aqui a comentarista ela vai usar Matthew Henry como aí um referencial nessas informações.
O terceiro ponto, a morte e a viuvez. Aqui nesse ponto, terceiro e último ponto, a gente vai aprender sobre, eu acredito que a maior crise que Noemi vai enfrentar, que é a perda do seu esposo. Primeiro tópico, a morte do esposo, que era Elimeleque. Esse foi um momento de perda para Noemi e acredito que foi um dos momentos mais, vamos dizer que doloroso, onde ela perdeu completamente o ânimo, para viver. É onde ela vai ter um momento da sua vida, não sei se é um momento de desespero, que ela vai se rebelar contra Deus. Segundo tópico, casamento e morte dos filhos. Aqui nesse segundo tópico a gente vai ver que os filhos dela, os dois se casam, mas também eles chegam a falecer, eles chegam a morrer, e a Noemi, que já havia sofrendo, tendo que enfrentar essa crise de perda do seu ente, de um ente querido, do seu esposo, do seu cônjuge, agora ela vai ter que aguentar, ser forte também para levar mais esse peso. Ela sai de Belém com seus filhos e seu esposo e volta a Belém, retorna a Belém sozinha. É onde ela volta completamente desestimulada, desanimada, e ela vai até dizer que amargurada de espírito. Terceiro tópico, Noemi não desiste. Aqui nesse tópico que a gente vai ver que ela se mostra ao mesmo tempo uma pessoa forte. Ela não desiste, da sua esperança de voltar para a sua terra, de voltar para Belém. E não importa como é que ela ia ser recebida, não importa como é que ela, quem sabe, ia gerenciar as crises ou até mesmo as críticas que alguém tivesse contra ela. Mas o importante é que ela queria viver os seus últimos dias ali na sua terra natal, que era Belém. E a gente vê um retorno, que pela ótica humana é um retorno, quem sabe, até mesmo de humilhação. Mas quando a gente olha para a Bíblia e entende o plano de Deus, a gente vai ver que é um retorno glorioso. Porque essa mulher, ela vai voltar, trazendo consigo a mulher que vai entrar aí na linhagem do maior monarca de Israel, que era Davi, na linhagem do Cristo. Então a gente percebe que ela volta à sua terra com um troféu do qual o próprio Deus de Israel, que está na direção de todo esse desenrolar da vida de Noemi. E Noemi, ela com certeza volta a Belém convicta de que o mesmo Deus que tinha feito com que ela permanecesse em Moabe, suportando todas as suas perdas, aguentando, ele ia cuidar dela também ali em Belém. E ali a gente percebe que Noemi, ela conseguiu conquistar tudo aquilo que ela antes tinha, que eram as suas terras, suas possessões. Ali a gente vê que através de Ruth, ela consegue tudo isso de volta. Então que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.